Dando continuidade à nossa aula sobre a abordagem da hipertensão arterial a nível de atenção primária, nós vamos agora para o manejo farmacológico. Lembrando que, reforçando que, a nível de atenção primária, a abordagem e o manejo não farmacológico é tão ou mais importante do que o manejo farmacológico. Nesta primeira parte do manejo farmacológico, nós vamos falar sobre os medicamentos que são considerados de primeira linha, de primeira escolha, para o paciente hipertenso. De uma maneira geral, as diretrizes brasileiras, certo? Elas adoptam que essas 4 classes medicamentosas, os tiazídicos, os IECA, os bloqueadores de canais de cálcio e os BRA, eles são considerados medicações de primeira linha e de primeira escolha, e em que há uma predileção de uma associação, em havendo necessidade de associação entre hipertensivos, escolher sempre as combinações que são consideradas preferenciais. Lembrando sempre que é proscrito a combinação entre ECA e BRA, pelo aumento da mortalidade. De uma maneira geral, qual é o fluxo do paciente hipertenso? O paciente hipertenso é aquele paciente que tem a hipertensão estágio 1 e tem o risco cardiovascular baixo ou moderado, você vai fazer ou uma terapia de mudanças de estilo de vida ou associado a uma monoterapia, certo? Aí você vai com diurético, com IECA, bloqueador de canal de cálcio ou BRA. E beta-bloqueadores em casos específicos. Por exemplo, aquele paciente que vai se beneficiar de um beta-bloqueador por causa de um tremor essencial, ou por causa de uma enxaqueca, tá certo? Ou seja, que há uma outra indicação para o beta-bloqueador. Naqueles pacientes que têm uma hipertensão grau 1, mas tem um risco cardiovascular alto, ou hipertensão grau 2 e 3, a sua terapia de mudanças de estilo de vida, certo? Terapia não medicamentosa, vai ser associada a combinações de 2 fármacos de classes diferentes em dose baixa. Você submete o paciente a um menor risco de efeitos adversos, porque você está fazendo doses menores, apesar de terapêuticas, de medicamentos, né? E você tem um benefício, um efeito cinético maior. Por outro lado, a gente, como médico da atenção primária, a gente precisa lembrar sempre de que a posologia, o esquema terapêutico precisa ser o mais simplificado possível. E tomar um comprimido soa mais atrativo para o paciente do que tomar 2 comprimidos, principalmente se forem horários diferentes. Então, se você for fazer uma combinação de fármacos, fique atento à complexidade da sua posologia. Se o paciente não atingiu metas ou efeitos colaterais intoleráveis, ou você vai aumentar da monoterapia, ou você vai associar com o segundo, ou vai trocar medicação. A mesma coisa, certo? Com o paciente de risco cardiovascular que está fazendo a combinação. Não atingiu metas, você vai acrescentar outros antipertensivos. Mas aqui a gente vai sempre tentar ficar nos que são considerados de primeira escolha, certo? Então, vamos começar pelos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, certo? Nós temos de uso mais comum da atenção primária o propranolol, o atenolol, o carvedilol, o nebivolol, o pindolol e o metoprolol. Esses são os mais comuns da nossa prática do dia a dia, né? Da nossa prática médica. Aqui são algumas particularidades entre as medicações, certo? Por exemplo, o propranolol, ele é não seletivo, do mesmo jeito que o pindolol, e ele é lipossolúvel. Então, ele tem um efeito maior de efeitos colaterais, efeito no sistema nervoso central. Por outro lado, ele é um bom tratamento para quem, por exemplo, tem tremor essencial ou enxaqueca, coisa que os outros medicamentos, eles não têm essa biodisponibilidade tão boa, tá certo? Essa aqui é uma tabela, eu não vou ficar lendo a tabela, né? Mas aqui há algumas indicações específicas de hipertensão. Lembrando que no propranolol, a posologia mínima é de 2 vezes ao dia. Não adianta prescrever o comprimido uma vez ao dia só, a não ser que você não esteja tratando hipertensão, certo? E a dose máxima, ele tem o paciente tolerando, ele tem uma janela terapêutica até longa. Lembrar que o comprimido de propranolol, segundo o comprimido do dia, de preferência não pode ser depois das 17 horas, porque dentre os efeitos adversos do propranolol, existe os sonhos vívidos ou pesadelos. Então, se a medicação é tomada à noite, o paciente pode ficar tendo pesadelos.
e que, de uma maneira geral, beta-bloqueadores impactam na ereção do homem. Então, são medicamentos que a adesão pode ser muito baixa por causa dos efeitos adversos. O atenolol, que é um beta-bloqueador de segunda geração, propranolol de primeira, de segunda geração atenolol, ele é um medicamento que tem uma posologia bem mais acessível, de uma vez ao dia, certo? Pacientes com síndrome anginosa, eles podem fazer até 2 vezes ao dia. Pontualmente, alguns pacientes mais do que 100 miligramas. Mas a posologia do atenolol é de uma vez ao dia. Não complique a prescrição, certo? Então, se o atenolol é de uma vez ao dia, prescreva para uma tomada ao dia, certo? O carvedilol, que é de terceira geração, ele é uma medicação que tem posologia de 1 ou 2 vezes ao dia e a dose máxima é 50 miligramas por dia. O nebivolol, pindolol e o metoprolol, eles não estão presentes normalmente na tua farmácia, do teu posto de saúde ou a nível de atenção primária. Mas são medicações que têm indicações específicas. O pindolol é um excelente beta-bloqueador para paciente que é cardiopata ou pneumopata. O metoprolol, o Celozoc, ele é uma medicação que também tem muito uso em palpitações, mas de uma maneira geral, do nosso comum, do nosso dia a dia, nós temos o propranolol, o atenolol e o carvedilol. Em relação aos beta-bloqueadores, esses efeitos adversos mais comuns estão aqui descritos: disfunção erétil e pesadelos. Pode acontecer constipação, tontura associada à hipotensão postural, cefaleia, xeroftalmia, parestesias em extremidades, tá certo? Então, ficar atento. Quando você for prescrever uma medicação para o paciente, você tem que explicar para o paciente quais são os efeitos adversos mais comuns. O paciente tem que entender para ele não ficar assustado. Oriente, que depois há uma tendência de melhora dos efeitos adversos, para que o paciente entenda que é por causa da medicação e que ele não abandone precocemente esse tratamento. Porque você às vezes prescreve o medicamento, o paciente marca uma consulta para daqui a 3 meses. O paciente toma durante 1 ou 2 semanas e volta: não, doutor, não me senti bem, parei de tomar. E aí o paciente passou 3 meses sem tomar, é mesmo porque não tem tomado. Contraindicações relativas à doença arterial obstrutiva periférica, asma e DPOC. Lembrando que os beta-bloqueadores de terceira geração, eles não têm essa contraindicação. Pacientes que têm bloqueios cardíacos, bradicardias ou acidose metabólica também é uma contraindicação relativa. Contraindicação absoluta ainda, certo? Porque já tem estudos saindo que os beta-bloqueadores, mesmo de primeira e segunda geração, eles não têm essa contraindicação absoluta, mas ainda o paciente asmático, nas diretrizes brasileiras, tá certo? Ainda o paciente asmático tem contraindicação absoluta de fazer de primeira e segunda geração, DLPOC de primeira e segunda geração, o BAV, o bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau de primeira e segunda geração. Então, os beta-bloqueadores de terceira geração, por exemplo, o nebivolol, o carvedilol, eles bypassam essas contraindicações absolutas, tá certo? Mas isso tende a mudar. Já tem estudos saindo que mesmo o propranolol, tem estudos com propranolol e pacientes DPOC em que não houve associação de aumento de mortalidade, tá certo? Vamos agora para os BRAF, os bloqueadores de receptores de angiotensina. Como mais ilustre, membro mais ilustre dessa classe farmacológica, nós temos a losartana. A losartana, ela é de 1 vez ao dia, pessoal. Então, simplifiquem a posologia de vocês. Se vocês forem prescrever os 2 comprimidos, prescrevam os 2 comprimidos de uma tomada só, pessoal. Porque não é necessário, não há indicação de prescrever a losartana de 12 em 12, como é replicado muitas vezes nas nossas prescrições do dia a dia, ok? Apresenta como particularidade uma indicação específica da hiperuricemia, ela reduz o ácido úrico, certo? Nós temos outros BRA que não são típicos da nossa vivência na atenção primária, mas que é importante conhecer porque não são medicamentos extremamente inacessíveis e que são muito superiores à losartana. Uma coisa importante que nós precisamos desmistificar é que a losartana ela é inferior à Uzieca. Nós não podemos substituir indiscriminadamente enalapril por losartana.
a losartana, ela é inferior ao enalapril, ok, pessoal? Existem indicações específicas e nas diretrizes técnicas brasileiras, não da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas do Ministério da Saúde, ele explica que a losartana não é uma medicação de primeira escolha. Ela só está indicada caso o paciente não tolere o enalapril. E muitas vezes nós prescrevemos a losartana simplesmente para, entre aspas, não ter trabalho do paciente ter a tosse. Ok? Isto é muito importante. A losartana é inferior ao enalapril. Nós temos, entre outras medicações, e aí os outros BRAs mais modernos, eles não compartilham dessa inferioridade, eles são equivalentes, de uma maneira geral, aos IECA, a valsartana, a melzartana, candesartana e telmisartana. Em relação aos BRA, os efeitos adversos mais comuns, eles normalmente eles não têm, certo? Eles são bem tolerados, poucos efeitos adversos importantes, gastrointestinais, de uma maneira geral, eles também não têm, certo? Não são comuns. Contraindicações relativas, estenose de artéria renal, mesmo contraindicação do IECA, né? Rim único e o uso de lítio, isso é importante naquele paciente que está fazendo manejo de saúde mental, certo? Contraindicações absolutas, gravidez, uso de alisquirenos em pacientes diabéticos, certo? Lembrar que os BRA são menos efetivos em negros e se um paciente tolerar IECA, nunca trocar para um BRA sem uma indicação clara. Os BRA, os bloqueadores de receptores de angiotensina, são inferiores aos IECA. Falando nos IECA, de uma maneira geral, de classe medicamentosa, de mais comum da nossa vivência do dia a dia, nós temos o captopril e o enalapril. O captopril é um remédio de meia-vida mais curta, mas de início de efeito mais curto. De potência, ele tem uma potência muito semelhante ao enalapril. A grande vantagem do enalapril é a sua posologia bem mais cômoda, de 1 a 2 vezes ao dia, tá certo? Mas naquele paciente seu que tem uma insuficiência cardíaca, em que você precisa titular de maneira mais fina a tua medicação naquele paciente, o captopril ainda é uma opção válida, certo? Mas tem a preferência pelo enalapril pela sua posologia relativamente mais simples, de 2 vezes ao dia, 1 a 2 vezes ao dia, certo? Entre outros IECA de uso comum da nossa vivência médica, mas que não é tão comum na nossa atenção primária, temos o lisinopril, o ramipril e o fosinopril. Deles, o que causa mais tosse em angedema é o captopril. De efeitos adversos mais comum, mas que não é contraindicação absoluta, é a tosse seca, certo? Agora, o que é raro, mais importante, é angedema e aquele edema de face de língua, aí contraindica mesmo, tá certo? Contraindicações relativas, gravidez no primeiro trimestre, tosse é contraindicação relativa, não é absoluta, broncoespasmo ou angedema prévio com outros IECAs é relativo, estenose de artéria renal e rim único ou uso de lítio é relativo. Agora, contraindicação absoluta é a gravidez, segundo e terceiro trimestre, uso de alisquerina em pacientes diabéticos, doença renal crônica dialítica, né, porque é um remédio de uso, efeito renal, né, se o rim já está doente, não vai fazer efeito, mas sempre lembrar que a gente sempre tem que tentar um IECA, não ter medo do paciente ter tosse, tá certo? Ele é menos efetivo em negros, mas isso também não quer dizer que ele não seja efetivo. Ele tem um excelente efeito em remodelação cardiovascular, então é uma medicação que tem uma posologia boa, tem uma gama de efeitos bom, é um nefroprotetor, vale a pena tentar. Lembre que IECA é superior a BRA, ok? Das medicações de primeira linha, nós vamos agora para os bloqueadores de canal de cálcio. Os mais comuns da nossa prática do dia a dia, nós temos o olodipino e o nifedipino, certo? O nifedipino é aquele que é iniciado para gestantes, né? Associado à ADEG, né? Doença hipertensiva específica da gravidez. E do nosso dia a dia, o nosso uso, nós temos o olodipino, que também tem uma posologia bem cômoda. Não tem por que prescrever um comprimido de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Deixa a sua prescrição mais fácil. Pergunte para o paciente, é mais fácil você tomar os remédios? Você prefere tomar os comprimidos todos de uma vez ou prefere dividir pela metade? A maioria dos pacientes vão falar, doutor, é mais fácil de eu esquecer se eu tiver que tomar mais de uma vez por dia. Então,
tente simplificar sua prescrição numa unidade de saúde para medicamentos de posologia simples, tá certo? Outros bloqueadores de canal de cálcio, mas que não são de uso comum da atenção primária, é o verapamil e o diltiazem. Em relação o que é importante você saber dos bloqueadores de canais de cálcio, dentre os efeitos adversos mais comuns, nós temos os edemas de membros inferiores, explicar para o paciente que é um efeito adverso que pode acontecer, não é problema no coração, não é problema nos rins, tá certo? Não quer dizer que o remédio está fazendo mal, ok? É incômodo, porque o paciente vai se queixar do calçado, mas você avisando para ele, ele sabe, certo? E ele pode fazer medidas não farmacológicas de massagem para diminuir o edema. Nós temos cefaleia, náuseas, rubor, insônia, alterações de pele, uma farmacotemia que é dermatite alque-like, que ela responde bem à retirada do fármaco, tá certo? Mas saiba identificar esses efeitos adversos. De contraindicação relativa, nós temos cefaleia crônica não controlada. E contraindicação absoluta é a insuficiência sistólica moderada ou grave para os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, que é o verapamil e o diltiazem. Em relação aos diuréticos, nós vamos aos tiazídicos primeiro. Nós temos uma medicação que é muito utilizada como primeira escolha na atenção primária, tá certo? Que é a hidroclorotiazida. Ela tem uma posologia cômoda e a dose máxima de hidroclorotiazida é de 50 miligramas. Lembrando que esta dosagem de 50 miligramas está mais associada com câncer de pele, mas não é proscrito, ok? Na nossa prática do dia a dia, a gente costuma usar só 25 miligramas, mas é possível prescrever 50 miligramas, tá certo? Nós temos outros tiazídicos, que não são normalmente disponíveis na nossa farmácia, da nossa unidade de saúde, mas que são superiores. A clortalidona, ele é o mais potente, também tem mais efeitos colaterais, e a indapamida, certo? A indapamida é a opção se o paciente for alérgico a sulfas ou se tiver deficiência de G6PD. Como fator mais negativo da hidroclorotiazida é o nome. O paciente não entende bem o nome, não sabe o nome do remédio, não sabe se está tomando. Medicamentos que são mais fáceis de nomear, do paciente entender o nome, também isso está associado, saber o nome do medicamento está associado à melhor adesão. Em relação aos tiazídicos, os efeitos adversos mais comuns os 4 hipo e os 3 hiper, tá certo? 4 hipo, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e a hipovolemia, a tendência à hipotensão, né? É um diurético. E os 3 hiper, ácido úrico, hiperglicemia, dislipidemia e glicemia. Ele, para a maioria dos pacientes, em particular a hidroclorotiazida, que é disponibilizada na nossa farmácia, na unidade de saúde, ela é a nossa droga inicial de escolha na maioria dos pacientes, tá certo? Apesar desses efeitos adversos mais comuns, ela é uma excelente medicação. Mas ela tem uma contraindicação absoluta, gota. Que aí, nesse caso, uma opção boa é a losartana, porque como a gente viu aqui, ela reduz ácido úrico, certo? Paciente que você suspeita de síndrome metabólica ou que tem histórico de monoartrite aguda, você pensa em gota, é uma contraindicação absoluta da hidroclorotiazida, ok?